Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. E o ministro da Educação, Milton Ribeiro, fez um pronunciamento agora há pouco em rede nacional de rádio e televisão, citando estudos que apontam para os prejuízos causados pelas escolas fechadas. Ele pediu retorno às aulas presenciais e disse que, se dependesse dele, as escolas já teriam reaberto aos alunos. Vamos ver. Quero, nesse momento, conclamá-los ao retorno às aulas presenciais. O Brasil não pode continuar com as escolas fechadas, gerando impactos negativos nesta e nas futuras gerações. Não devemos privar nossos filhos do aprendizado necessário para a formação acadêmica e profissional deles. Estudos da Unesco, da Unicef, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, apontam que o fechamento de escolas traz consequências devastadoras. Então essa primeira tela aqui mostra, por exemplo, que hoje, esses dados são de outubro, dados do IBGE, que 3,8% dos alunos estão fora da escola. Então isso dá mais ou menos um contingente de 1,5 milhão de alunos, 1,4 milhão para ser mais exato. Mas aí também tem o problema de que 11,2%, mesmo estando na escola, eles não necessariamente estão tendo aí acesso às atividades básicas, né? Então estão tendo aulas boas, como você mesmo disse, Colombo, essa questão de você não ter ali, por exemplo, um tablet, um computador, uma internet para estudar. E isso ali traz realmente um impacto. A maioria desses alunos, inclusive, estão no ensino fundamental. Vamos falar sobre esse pronunciamento do ministro, que veio até com um certo atraso, porque a gente já está vivendo há um bom tempo de pandemia, com uma situação complicada na educação há muito tempo. Para quem é pai, e eu sou pai de criança que está na escola, a gente vive uma tormenta, porque você não sabe se vai voltar, se não vai, se vai paralisar de novo, se vão ser todos os dias, se vai ser dia sim, dia não. Insegurança também. A insegurança toda em relação à doença, está tendo muita contaminação, não está, cada um fala uma coisa. Tem efeito prático essa fala neste momento do ministro? É uma fala que não depende, na verdade, do governo federal essa decisão, né, Cine? O discurso de ontem foi um discurso feito sob medida pelo Palácio do Planalto. O objetivo, na verdade, era blindar o governo federal de críticas em relação à reabertura das escolas. Alguns estudos e algumas pesquisas feitas internamente no governo apontaram críticas em relação a isso ao governo federal. Por isso, se convencionou fazer este discurso com o objetivo de dizer o seguinte: não é nossa responsabilidade. É por isso que o ministro da Educação diz claramente: quem tem responsabilidade são estados e municípios. Se dependesse de mim, eu abriria. Mas a gente tem que lembrar que a responsabilidade da distribuição de vacinas no país é do Ministério da Saúde. E ela foi lenta, Cine e Elisa. Inclusive para professores. Há muitas unidades da federação que demoraram para vacinar os profissionais de saúde. O Distrito Federal, isso aconteceu recentemente. Então, isso também atrasou o processo de reabertura. Agora essa discussão de reabertura. Entre os alunos, o clima é de fim de férias e que agora sim o ano letivo vai começar. Apesar de terem se acostumado com o mundo online, nada se compara à sala de aula. Depois do primeiro ano da pandemia, em que as aulas presenciais foram substituídas pelo ensino remoto, a maioria das escolas voltou a receber os alunos em 2021. Um retorno marcado por uma série de desafios para estudantes e professores. Uma das tarefas mais difíceis foi buscar a melhor forma de oferecer uma educação adequada para grupos de crianças e adolescentes que viveram situações diferentes na pandemia. De um lado, aqueles que encontraram facilidades para se adaptar ao período de ensino remoto, com acesso fácil à internet e facilidades para estudar em casa. De outro, quem enfrentou muitos obstáculos para acompanhar as aulas online. Além das diferenças no nível de aprendizado dos alunos durante a pandemia, o ambiente escolar também teve de lidar com duas novas realidades. Uma adaptação para evitar os riscos de contaminação dos alunos e dos professores e funcionários das escolas por Covid-19 e o drama das famílias, que perderam entes queridos para a doença.
Pesquisa da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo revela aí uma defasagem de ensino nos alunos do 5º, do 9º ano e do 3º ano do ensino médio, isso durante o período da pandemia. Na semana em que é comemorado o Dia dos Professores, na primeira parte desse episódio eu converso com ela, que é uma referência quando o assunto é educação. Cláudia Cochin, ela é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV e ex-diretora de Educação do Banco Mundial. Cláudia Cochin, sempre um prazer te ouvir. Bem-vinda. O prazer é todo meu falar com você e falar com quem nos ouve, com os nossos ouvintes. Cláudia, já estamos em outubro. Quando a gente olha, o ano praticamente já acabando e aí ano letivo também já chegando ao fim. Como foi esse ano letivo? Mais um ano impactado por pandemia de Covid-19. A gente consegue já fazer um balanço do que ele representou para a educação de milhares de crianças e jovens? Olha, dá para a gente pensar no impacto de tudo que foi vivido, mas o balanço verdadeiro, com o impacto de médio e longo prazo, nós só teremos no futuro. O que nós vivemos nesse período foi, por um lado, as escolas foram fechadas e uma gestão inadequada, tanto do ponto de vista sanitário quanto do ponto de vista educacional, com o Ministério da Educação ausente durante boa parte da pandemia na resposta educacional à Covid, fez com que escolas ficassem, como você disse, quase 2 anos fechadas. É uma situação muito triste, especialmente no Brasil, num país que tem desigualdades educacionais tão fortes como o nosso. Então, o que aconteceu foi que alguma resposta educacional ou alguma forma de aprender em casa foi estabelecida como uma maneira de mitigar os danos causados pelo fechamento das escolas por quase todos os municípios, por todos os estados, mas evidentemente que nada substitui o contato humano e direto do professor com os seus alunos e as outras coisas que a escola traz, que não é só acesso ao saber, é também a vida social dos jovens, uma certa introdução dessa criança ou desse adolescente à sociedade mais ampla do que a família. As perdas foram muito grandes, é importante que a gente se dê conta disso. E agora, nesse processo híbrido de volta às aulas, com rodízio de alunos, a situação melhorou um pouco, mas é insuficiente para garantir uma aprendizagem que, vamos admitir, já tinha suas precariedades antes da Covid, né? Então, crise de aprendizagem é algo que a gente já vivia e desigualdade educacional também é algo que a gente vivia. A pandemia não só iluminou essas duas precariedades, mesmo na sua modalidade híbrida do ponto de vista educacional, como aprofundou essas situações. Nós vamos poder resolver tudo isso num processo de volta às aulas com todos os alunos na escola, quando as autoridades sanitárias disserem que já chegou o momento. Vários aspectos que você trouxe nessa sua primeira fala, Cláudia, que eu queria aprofundar. Você fala, por exemplo, nada substitui o contato humano com o professor. E algumas escolas, nesse momento, disponibilizam a opção aos pais, no sentido de que os seus filhos podem ir à escola, frequentar as aulas normalmente, de forma presencial, ou podem ficar em casa. Quem opta por ficar em casa, então, sai perdendo? Sai perdendo, eu não tenho a menor dúvida. Há motivos que podem levar os pais a não se sentirem seguros de mandar. Há crianças que têm comorbidades, há famílias que têm comorbidades dentro da família, mas o quanto antes as condições sanitárias permitirem, e é bom lembrar que todos os professores tomaram as 2 doses e também que os adolescentes estão sendo vacinados e que criança tem uma taxa de contaminação, né, muito baixa. Eu converso praticamente todas as semanas com epidemiologistas, porque eu faço mentoria de secretários municipais, 50 secretários municipais de educação e 3 estaduais. Então, o que eles têm me dito é que com menos de 12 anos, a taxa de contágio
e o adoecimento que leve a uma internação de criança é baixíssimo, é até mais baixo, me disseram eles, do que o de uma gripe comum. Então, é importante que os pais pensem bem sobre a urgência dessa criança voltar a ter uma vida normal. Porque, como eu disse há pouco, a escola não oferece só aprendizados, e aprendizados com horas na frente de uma tela não fazem bem para uma criança, para aquela que tem possibilidade de ter uma tela, mas também a vida com os amigos, poder ter um pouco de infância. A pandemia roubou parte da infância das nossas crianças. Assim que a gente tiver condições, nós precisamos devolver isso a eles. Você fala dessa educação numa tela. O ensino à distância, Cláudia, em que medida ele pode, nesse momento, ser utilizado? Há algum grau de admissão por parte das escolas? Ele pode ser uma ferramenta importante no processo de aprendizagem dessas crianças que, mesmo frequentando as escolas de forma presencial, podem, de alguma forma, aprofundar algum conhecimento, ser uma ferramenta a mais no processo de aprendizagem? Com certeza, é paradoxal com o que eu acabei de falar, mas não é que a tecnologia seja em si ruim. O que é ruim é ter o contato com a tecnologia, só com a tecnologia e só em casa e não no ambiente escolar ou em outros ambientes possíveis. A tecnologia, inclusive, vai nos permitir saltar etapas na evolução educacional do país, porque um bom professor com uma plataforma adaptativa, para pegar um exemplo, que é uma ferramenta que permite fazer testagens rápidas, identificar exatamente quais são as lacunas de aprendizagem de cada criança e remetê-la para a aula digital, preparada por seu professor ou por alguém da equipe escolar, que complementa aquela lacuna, que resolve aquela lacuna, vai permitir que a gente evite reprovações em massa, que a gente assegure a aprendizagem ainda não adquirida por aquela criança. Então, sim, a tecnologia pode ajudar, inclusive no ambiente escolar, ou até num conceito de sala de aula invertida, em que o professor manda para casa a aula expositiva na forma de um vídeo ou de uma solução gamificada, um jogo que a criança faz aprendendo, por exemplo, o que para a nossa geração levava tanto tempo, aprender a decorar a tabuada. Com uma solução gamificada, a criança aprende a raciocinar matematicamente e aprender conceitos matemáticos, e na sala de aula o professor ensina a aplicar o que ela aprendeu em problemas da realidade. A educação do futuro, ela vai ser muito mais vivencial, mão na massa, com as crianças usando o tempo de aula para colaborativamente prototipar soluções, tentar resolver problemas. Em casa, assiste a teoria. Infelizmente, Cláudia, como você destacou bastante aqui durante a nossa conversa, nem todas as crianças têm acesso à tecnologia, a uma tela. Há uma desigualdade muito grande no nosso país e a educação evidencia muito essas disparidades sociais. Como resolver isso? Olha, em primeiro lugar, é importante a compreensão que o direito à educação hoje inclui a tecnologia. Não dá para imaginar que a gente vai viver os tempos da chamada quarta revolução industrial sem ter a criança e o jovem aprenderem a não só usar bem o computador para aprender, mas mesmo a dialogar com a máquina, que é a programação, acesso ao pensamento computacional. E isso tem que ser oferecido na escola, mas para que funcione bem, como você bem colocou, é importante que haja conectividade nas casas. Então fizeram bem a Câmara e o Senado quando derrubaram o veto presidencial a um projeto de lei, o projeto de lei 3477, que estabelecia que ia se garantir conectividade das escolas com recursos do FUST, do Fundo de Telecomunicações, e para as crianças que estão no cadastro do Bolsa Família ou no cadastro do Ministério da Cidadania.
faz sentido fazer isso porque virou parte do processo educacional. Não ter conectividade é se isolar do mundo, é não ter acesso à saúde, é não ter acesso à cidadania, não ter acesso à educação. Para a gente encerrar essa conversa, Cláudia, o que a pandemia nos ensinou em termos de educação, em termos de desigualdades também, quando falamos desse assunto? Olha, de educação, eu acho que teve algumas coisas, há um legado que a pandemia nos deixou. Um deles é mostrar a importância da ciência. Nós vivemos um triste momento, estamos ainda vivendo um triste momento, no momento em que nós falamos, acabou de se atingir a marca de 600 mil mortos com a pandemia. E a pandemia nos ensinou, primeiro, que ciência é importante, trabalhar com base em evidências científicas. Não é uma questão menor. Em educação, especificamente, houve uma aceleração da inclusão digital de milhares de professores e alunos que eventualmente até usavam tecnologia, mas não no processo de ensino-aprendizagem. Alguns especialistas chegam a falar que nós desenvolvemos competência digital que levaria 5 anos para ser desenvolvido se não fosse a pandemia. A pandemia nos trouxe isso. Além disso, o isolamento social fez com que algumas das chamadas competências socioemocionais ou competências do século XXI pudessem ser desenvolvidas por professores e alunos, porque nós todos tivemos que desenvolver adaptabilidade, se adaptar a uma circunstância completamente não prevista, se abrir para o novo, o processo de ensinar e de aprender, que é tão importante nesses tempos de startups, de uma nova relação do homem com o trabalho, e também empatia pelos que sofrem, que são competências centrais. E eu também diria que a pandemia nos fez olhar para o desenvolvimento histórico, para a construção da sociedade de uma outra maneira. Nós vamos ter que sair da crise institucional também que criamos e da crise de aprendizagem, quem sabe voltando para uma educação profundamente transformada, porque acho que a última coisa que nós queremos, ao voltarmos às salas de aula, voltarmos para os problemas de 2019, que a gente possa voltar para uma educação sem tanta desigualdade educacional, com mais possibilidade de uma educação que inspire as crianças e aos jovens e ajude a construir uma sociedade mais coesa. Tomara, Cláudia, é o que a gente espera. Mais uma vez, muito obrigada por dispor da sua agenda para não conversar conosco. Até uma próxima oportunidade, Cláudia. Eu é que agradeço a oportunidade de conversar. Em São Paulo, os professores da rede estadual de ensino imunizados contra a Covid-19 devem voltar hoje ao trabalho. Uma nova resolução determina que o retorno às salas de aula aconteça 14 dias após o profissional ter recebido a segunda dose ou da aplicação da vacina de dose única, que é a vacina da Janssen. Na segunda parte desse episódio, vamos trazer o olhar de quem vivencia a educação. Vamos conversar com o Luiz Tonelotto. Ele é professor e criador de conteúdo no Instagram e no TikTok, no perfil @olhaprofessor. Então vai dar uma aula aqui pra gente, né, Luiz? Principalmente quando o assunto é tecnologia, que em tempos de pandemia está em evidência. Bem-vindo, muito obrigada por nos atender. Oi, Carol, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar novamente com vocês aqui do Item Mais. E é um prazer estar com os ouvintes da CNN aqui para a gente debater um pouquinho essas questões da educação. Então, Luiz, queria teu olhar, pela tua experiência, pelo seu dia a dia. Como foi mais um ano letivo impactado pela pandemia de Covid-19? Como é que você, enquanto profissional da educação, teve que se adaptar para atender as demandas que mudaram e muito por conta da pandemia? Bom, Carol, vou falar primeiramente em um contexto bem particular, bem pessoal mesmo, tá? Sou pai solo e essa mudança de rotina fez eu passar mais tempo com meu filho em casa. Então, foi realmente um aprendizado maravilhoso, tem sido bastante positivo nesse sentido. Por incrível que pareça aí do meu trabalho nas redes sociais, eu nunca gostei de redes sociais. Sempre estive nelas, mas sempre com um olhar bem distante.
então eu não tinha muito uso. Então esse primeiro processo com equipamento e ambiente foi bem tranquilo, até me ajudou, na verdade, foi bem positivo para mim. Agora, por outro lado, né, vem todos os desafios, não só da questão da pandemia, mas também da questão do ensino à distância. A gente teve um aumento considerável na carga de trabalho, então muita gente não enxerga o tanto que o professor trabalha, principalmente nesse momento de ensino à distância, mas teve de fato um aumento considerável na carga de trabalho. As questões na mudança da organização, dos conteúdos, das apresentações. No meu caso pessoal, essa confusão que a nossa vida se torna, né, quando a gente mistura o tempo e o espaço de trabalho e pessoal, a gente fica meio perdido trabalhando em casa. Questões pessoais e emocionais que estão afetando todas as pessoas envolvidas no isolamento e na pandemia. A insegurança, a preocupação com estudantes sem acesso, tudo isso foi bem complicado. Afetou diretamente o nosso trabalho no geral, né? Mas, para além disso, assim, quando eu me descobri professor há 10 anos, eu tinha como objetivo ressignificar o ambiente escolar, principalmente a relação com os estudantes, mesmo que fosse só na minha aula. Então, os nossos encontros sempre foram muito sociais, muito pessoais, emocionais. Isso realmente é o que mais faz falta para mim, assim, ressignificar essa relação do ensino, essa relação pedagógica, essa relação humana através do ensino online foi, sem dúvidas, o que mais me impactou pessoalmente nesse momento de ensino remoto. Mas foi possível ter essa relação online? Como é que você conseguiu isso? Você falou muito das suas redes sociais, que você tinha, mas não gostava, acabou utilizando. Elas te auxiliaram nesse processo de contato com os alunos? Sim, muito. Em relação, assim, às dificuldades, né, a gente sabe que as questões, principalmente para os professores que não têm muita intimidade com os equipamentos, com a questão das redes sociais, isso foi bem marcante. Agora, no meu caso, eu encontrei, inclusive, muito acolhimento dos estudantes nas redes sociais nesse momento de pandemia. É evidente que a gente não consegue estabelecer aquela relação mais próxima, né, e mais pessoal, com qual a gente consegue realmente entender e contextualizar a realidade social daquele estudante e trazer ele para perto da gente e ressignificar o aprendizado para ele. Porém, a internet possibilita que a gente faça isso, talvez de uma maneira não tão profunda, mas ampla, né, uma maneira muito mais ampla. Então, se por um lado a gente tem essa dificuldade no tratamento e na conexão individual com o estudante, a gente consegue acessar muito mais estudantes que podem acabar formando uma rede de ajuda entre eles mesmos. Não só a utilização das redes sociais, mas principalmente a forma como são utilizadas. Eu vejo que muitos profissionais ficaram presos a essa questão da dificuldade da utilização das tecnologias, mas, na verdade, o principal de tudo é a ressignificação da relação através das tecnologias, né? Então, como a gente consegue continuar sensibilizando e trazendo para próximo da gente o estudante sem estar com esse contato físico, né? Esse, para mim, é o principal desafio e que é possível a gente fazer desde que a gente consiga contextualizar de uma maneira geral a situação em que todos estamos, né? E, Luiz, entramos no papel do professor, de certa forma no papel do aluno. E qual foi o papel da escola nesse processo? As instituições de ensino conseguiram dar o suporte necessário para um profissional da educação promover essa dinâmica muito diferente com os alunos? Não, Carol. É claro que a gente não pode generalizar absolutamente nada nessa vida, né? Muitas escolas da rede privada já contavam com um sistema online auxiliando o aprendizado dos estudantes, enfim. Mas são casos muito pontuais. No geral, nem os órgãos responsáveis e nem as instituições estavam preparadas. É claro que a questão do Covid foi um fator completamente fora da curva, pegou a gente de surpresa. Mas quando a gente pensa na formação do professor, no preparo educacional para o ensino remoto, ou mesmo para o ensino híbrido, a gente está falando de um projeto complexo que tem plataforma própria, treinamento do profissional, contextualização entre os estudantes. É preciso uma compreensão muito grande nas diferenças dos processos pedagógicos e didáticos do ensino à distância e do ensino presencial. Então, infelizmente, a maioria das escolas brasileiras não estavam preparadas nem sequer para garantir o acesso e o equipamento dos estudantes e dos profissionais. Assim como não estavam preparados para garantir a capacitação do professor, para garantir o processo do padrão de aprendizagem, não conseguiram garantir a qualidade do ensino. É claro que isso não é motivo para a gente ter vergonha, mas é uma chance da gente fazer um olhar mais crítico e uma análise mais profunda sobre o processo de formação dentro do ambiente escolar. E agora a gente entra num outro processo que também vai necessitar de muito apoio, Luiz, que é a volta desses alunos. Muitos à distância, outros no ensino híbrido e agora esse retorno ao ensino presencial. Também é uma nova adaptação para o professor? Pois é, Carol.
esse momento vai ser crucial, né? Esse momento de retorno é crucial em todos os sentidos. Primeiro porque a gente sabe da gigantesca defasagem de conteúdo, né? Tanto pelos alunos que participaram de alguma forma e encontraram inúmeras dificuldades na compreensão, mas principalmente pelos alunos que nem tiveram acesso, né? Hoje 17% da criança e do adolescente brasileiro não tem acesso à internet. Então é importante a gente entender que serão necessários reforços e trabalhos pontuais de recuperação. Evidente que sem exceder limites e sobrecarregar os profissionais e os estudantes, a gente precisa pensar de maneira muito dinâmica para garantir que pelo menos a compreensão básica das ideias que facilitam a compreensão e o aprendizado estejam presentes nesse retorno. Agora, o mais importante, sem sombra de dúvida, e eu tenho batido nessa tecla nas redes sociais desde o início da pandemia, é primeiramente a gente compreender a situação e não responsabilizar os estudantes pelo baixo desempenho, as dificuldades de compreensão, as notas baixas e a dificuldade de acesso. É um momento de compreensão amplo, é momento de acolhimento, de cuidado socioemocional, não só para os estudantes, para os professores também, mas principalmente para esses que retornam com medo, que retornam assustados de situações sociais que a gente desconhece, situações familiares que a gente desconhece, com praticamente aí 2 anos sem o ambiente escolar, que a gente sabe que é tão fundamental na formação da criança e do adolescente. Então é importante lembrar que os cuidados continuam. Nós estamos em pandemia, nós não temos toda a população vacinada, não temos a estrutura adequada e, portanto, esse retorno precisa ser gradual e acolhedor. A gente tem que olhar primeiramente para a situação social e emocional de cada estudante, individualmente. É fundamental que esse processo tenha esse respeito e esse cuidado extremo. A gente precisa garantir a tranquilidade no retorno, porque essa proteção emocional e psicológica ela vai ser mais do que necessária nesse retorno de convívio humano e de aprendizado presencial. Um ambiente calmo e equilibrado dentro da escola vai ser fundamental para que a gente consiga retomar o processo de aprendizagem e diminuir um pouco dessa defasagem que vai ficar. Isso vai ficar, não tem como, principalmente na questão de conteúdo. Agora nós, como professores, né, nós somos agentes diretos da construção de relação humana e social. A gente é responsável pela construção de todos os processos de desenvolvimento de milhões de estudantes. Então a gente precisa prezar acima do conteúdo e das notas, principalmente nesse momento, o cuidado e o zelo com a situação social e emocional, com a situação psicológica desses estudantes. Porque esse momento de retorno, ele vai se ampliar cada vez mais. E conforme for aumentando o retorno de convívio social, o aprendizado vai ficar mais complicado dentro do ambiente escolar, por todas as questões individuais que cada um traz, né? É um retorno que se dá com um professor diferente nesse processo de pandemia e também com um aluno diferente devido a esses anos letivos sem um ambiente escolar? Olha, é interessante que no ano passado eu tinha iniciado meus trabalhos em uma nova escola. Depois de 3, 4 primeiros meses de aula, entramos em pandemia, né? E quando eu fui voluntariamente fazer uma busca ativa dos meus alunos, né, saber da situação social, o que eles estavam passando e precisando em suas casas, conhecer um pouquinho da realidade de vida deles, muitos não me conheciam, porque não tiveram a chance de conviver mais tempo comigo. E então, assim, sem dúvida, é um novo momento da educação. Se a gente olhar com carinho e com cuidado, principalmente para essa questão da relação humana, a gente pode construir um novo momento da educação, talvez um novo caminho, uma nova diretriz que guie a gente nessa retomada das atividades. Luiz, que seja um retorno tranquilo, agradável e principalmente, como você falou, acolhedor. Mais uma vez, foi muito bom conversar com você e te agradeço por esse bate-papo. Carol, vou agradecer novamente você, toda a produção da CNN, o Dan. Um abraço para todos os nossos queridos ouvintes. Eu fico à disposição para sempre que vocês precisarem. Eu adoro vir aqui conversar sobre educação com vocês. E convido todo mundo para conhecer o meu trabalho nas redes sociais através do @olhaprofessor. Obrigado, gente. Estaremos conectados, Luiz. Obrigada. Até uma próxima. Repito, para você que nos acompanha, que seja um retorno seguro, tranquilo, acolhedor. Estamos aqui no Item Mais, monitorando a educação no nosso país também. Assim, a gente se despede. Até amanhã. Tchau. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller e Maíra Alfradique. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você pode ouvir também o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio.
Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.